Júlia Ourique Bittencourt. Pode subir aqui em cima. Ela que é do Interact Clube de Venâncio Aires, distrito 4680, e está representando. Vamos aproveitar já, pessoal, para fazer a entrega dos certificados para esses oradores maravilhosos, enquanto vocês vão conhecendo o rostinho deles, beleza? Depois a gente vai tirar uma foto com todos os oradores. Pode ficar aqui esperando, pode vir na ponta. E vamos conhecer, então, quem que é a nossa próxima oradora. A nossa próxima oradora, que vem lá do Interact Clube de Belo Horizonte Leste, do distrito 4521, Esther Montemor Damasceno. Vamos chamar agora o nosso próximo orador, representando o seu clube, Interact Clube de Curitibanos Fraternidade, do distrito 4740, João Vitor Biasotto Fabrício. Nosso próximo orador vem diretamente do Interact Clube de Mococa, do distrito 4590. Lucas Ribeiro de Lima. E o nosso próximo orador, Samuel Barros Monteiro, do Interact Clube de Suzano, distrito 4563. Por último, mas não menos importante, o orador que vem lá do Interact Clube de Curitiba Oeste, do distrito 4730, Yuri Eringi de Oliveira. São esses, então, os oradores que logo apresentarão aqui nesse palco. E eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas! Vamos tirar uma foto agora para registrar esse momento.
Senta aqui, ó. Agora os nossos oradores, eles vão se posicionar nesse local reservado. Nessa etapa nós não temos isolamento, que é a etapa Gonzaga. Então é isso, explica para o pessoal como que essa etapa de hoje vai funcionar. Então, pessoal, a etapa Gonzaga é a terceira etapa do nosso concurso nacional de oratória. Nela, nós temos 6 oradores, e cada orador falará sobre 2 temas diferentes. Cada um deles recebeu um dos temas ontem à noite, e o outro tema vai ser recebido agora para estar complementando o discurso do orador que recebeu anteriormente. Por exemplo, a Ana recebeu o tema dela ontem, um exemplo. E aí eu fui sorteado para complementar o tema dela que foi sorteado ontem. Mas também pode acontecer o contrário. Eu recebi o meu tema ontem e a Ana é sorteada para complementar o meu tema. Então eles vão falar sobre 2 temas diferentes. E o objetivo dessa etapa é que eles façam um debate mesmo. Não necessariamente brigando ou com ideias contrárias, mas podem ser, por exemplo, ideias mais aprofundadas ou informações complementares. Sim, e os temas da nossa etapa, eles são baseados nas áreas de enfoque do Rotary International. Inclusive, ontem nós conversamos na mesa redonda sobre isso. Espero que vocês se lembrem quais são as áreas de enfoque. E como devem saber, teve uma nova área de enfoque recentemente, a de proteção ao meio ambiente. E como a nossa etapa era montada com 6 oradores, o que a gente faz para poder garantir que todas as áreas de enfoque sejam lembradas? Nós juntamos 2 áreas para formar um tema. Quais são esses temas? Vamos apresentar a vocês. Inspirado na área de enfoque Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos, é a atuação do Rotary nos conflitos contemporâneos. Inspirados na área de enfoque de prevenção e tratamento de doença, temos, e juntando com a área de enfoque apoio ao meio ambiente, temos o tema Situação Climática, os impactos na saúde mental. Com a área de enfoque Saúde Materno-Infantil, temos o tema As Faces da Maternidade. Pela área de enfoque Desenvolvimento Econômico e Comunitário, o tema O Espaço para a Autenticidade frente à Inteligência Artificial. No tema Água, Saneamento e Higiene, na área de enfoque, né, pessoal? Temos o tema As dificuldades do acesso à água e suas sequelas. E por fim, na área de enfoque Educação Básica e Alfabetização, temos as nuances do ensino híbrido. Para começar o nosso concurso, nós vamos convidar, então, o orador sorteado com o primeiro tema. E depois, aqui nessa caixinha de surpresa que vocês devem lembrar, nós temos aqui os nomes de todos os oradores. E, então, será sorteado quem acompanhará. Vamos mostrar para o público que o nome de todo mundo está aqui? Então vamos em ordem alfabética. Primeiro nome, Ana. Tá bom. Dia, como podem ver. Segundo nome, Esther. Coloco Ana. Terceiro nome, João. Quarto nome, Lucas. Quinto nome, Samuel. Sexto nome, Yuri. Então, todos os nomes estão aqui nessa caixinha e a gente vai sortear quem fará o debate, então, junto com o João Vitor, sobre o nosso primeiro tema, a atuação do Rotary nos conflitos contemporâneos. João, pode aguardar aí um minutinho enquanto a gente sorteia a sua dupla de debate. E aí depois os dois sobem ao palco, ok? Vamos sortear, então. Vira pro lado, hein? Então vamos lá para o primeiro sorteado. Samuel. Agora nós retiramos o nome do Samuel do sorteio, pois ele só voltará a discursar com o tema que ele foi sorteado ontem. Vou deixar o papel aqui.
Ah, então, só para vocês saberem como que vai funcionar a gestão do tempo. Vocês dois estão vendo o cronômetro aqui, certo? Então, o João começa falando por 2 minutos sobre o tema, e aí passa a palavra para o Samuel, que vai falar sobre 2 minutos, depois volta para o João, 1 minuto, e finaliza no Samuel, 1 minuto. Então, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto. Beleza? E um detalhe muito importante, público, eles vão ter, como o Enzo explicou, 4 momentos de fala. A gente pede para vocês que não batam palma, que não façam barulho quando um orador terminar o seu primeiro momento, porque isso vai atrapalhar o andamento do nosso debate. Vocês só aplaudem a apresentação após os 4 momentos de fala. A gente lembra todo mundo aqui para não ter problema e não atrapalhar eles. Até porque esse é o tempo máximo. Assim que o João terminar a sua fala, o cronômetro vai ser zerado, o microfone vai ser passado ao Samuel e ele já começa a falar. O Enzo vai ficar aqui com vocês, orientando isso e passando os microfones. Alguma dúvida? Gente, mais um detalhe, por favor. Durante os discursos, evitem sair e evitem conversar aqui também, que pode acabar atrapalhando nossos oradores. João, assim que você começar a falar, o cronômetro vai rodar. O Rotary é uma instituição internacional, ou seja, congrui vários países, nações e costumes diferentes que nós nunca imaginamos ver ou sentir. Claro que quando vemos algo estranho, algo diferente, nós sentimos um certo sentimento de estranheza. Aqui na Comic foi possível perceber isso. Nós somos parte do mesmo país. Eu sou do Sul e tenho costumes diferentes de uma pessoa do Sudeste, do Norte. Então, alguns desses pontos podem gerar conflitos e podem ir contra a nossa ideia de paz. Por isso, o Rotary se importa com a bandeira da educação que promova a paz, que esteja congruente com a paz. Portanto, o Rotary utiliza de 2 programas muito importantes. O Rotary Youth Exchange Program, que nós conhecemos como Programa de Intercambistas, e o programa Bolsas Rotary pela Paz. Quando o Rotary se importa, cria esses programas, nós conseguimos entender a cultura das pessoas. Então, nós também conseguimos entender o seu lado, sermos mais harmoniosos, mais receptivos, empáticos com as pessoas. Nós vimos que no mundo existem tantos conflitos. Na atualidade, guerras, batalhas dentro de um mesmo país, guerras civis. Quando nós temos essa educação que nos auxilia a entender o próximo, a ter empatia, nós realmente estamos sendo Rotary. Nós realmente estamos entendendo o próximo. Estamos sendo mais tolerantes. Realmente estamos sendo verdadeiros companheiros e companheiras de um ideal que perdura por mais de 100 anos. Um ideal que transforma vidas e continua a criar esperança no mundo. Eu, primeiramente, queria dizer que sim, eu concordo plenamente. Assim como disse Martin Luther King, não adianta apenas pensarmos na negatividade da guerra, mas sim na positividade da paz. O Rotary, por si só, em seus programas, clubes parceiros como o Interact, Rotary Kids, entre muitas outras ações, já consolida a paz. Mas isso é uma consequência. Por isso, temos projetos como esses. Mas eu queria adicionar uma coisinha. Paz é um conceito muito abrangente. E na última vez, inclusive, pediram para eu definir isso. Então, o que seria paz? Paz é a ausência de conflitos, de violência. O Rotary consolida isso com eventos como esse,
mas eu tenho um exemplo vivido, porque eu vivi essa consolidação com o Hila. O Hila é um ótimo exemplo de como nós, como família Rotária, como Interact, podemos mostrar para as pessoas outras formas de lidar com o mundo. Foi uma filosofia, uma ideia que me fez chegar até aqui hoje. Nós precisamos mostrar ao mundo um motivo. Motivo todos têm, mas uma razão a mais. Servir para mudar vidas. É para isso que nós estamos aqui. Servindo, nós consolidamos a paz novamente e fazemos com que tenhamos um convívio melhor entre companheiros, entre nações, entre línguas. Na Comic, em eventos como esse, eu nunca pensei que eu poderia conhecer tantas pessoas diferentes, tantas culturas, mas conhecendo, olha, com certeza o sentimento que eu tenho é paz. Concordo com o posicionamento do companheiro Samuel, porque realmente isso é ser Rotary. Nós estamos juntos, unidos nesse mesmo ideal, unidos para construir um mundo melhor. E eu fico muito feliz de ver dentro do Rotary essas vivências. Eu vejo na minha família, sou descendente de alemães, italianos, culturas diferentes, línguas diferentes, que estão unidas por um mesmo motivo. O Rotary é uma família unida. Portanto, se eu for para a Alemanha, para Portugal, para o Japão, eu vou conseguir ver no rosto de um companheiro asiático, europeu, africano, o rosto de um companheiro brasileiro. Porque nós entendemos essas culturas e construímos esse mundo a partir do olhar às novas culturas, desse olhar empático. Então, eu creio que o Rotary pode construir esses laços e que nós estamos numa missão que está sendo concretizada cada dia mais. Fazemos tudo isso e já vemos o resultado na nossa frente. Cada um de vocês, cada rotariano, rotaractiano, que falou desde o começo. Desde um louco louco ao Interact, nós vemos o quanto isso melhora o nosso dia. Por isso, nós fazemos tudo isso. Eu não vou dizer mais uma vez criar esperança no mundo, mas consolidando a paz, nós devemos e conseguimos mostrar não só para quem está aqui dentro, mas para todo mundo que realmente existe uma magia dentro do Rotary. Muito obrigado. Então, agora, para dar continuidade aos nossos debates, temos o tema Situação Climática, os impactos na saúde mental, no qual o primeiro sorteado a apresentar é o Lucas. Agora vamos sortear a dupla do debate do Lucas. Então, novamente os papéis estão aqui. Esther. Então, retomando novamente, o Lucas começará falando 2 minutos sobre o tema, depois a Esther rebatendo 2 minutos, volta para o Lucas por 1 minuto e finaliza na Esther 1 minuto. Então, começa com 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto. O pessoal, a gente pede licença, os jurados estão finalizando a avaliação. Só alguns segundinhos. A gente já precisa começar, que agora a Esther sabe o quê.
Podemos iniciar? Bom, agora sim, a gente pode iniciar. Pode começar? Primeiramente, boa tarde, Esther. É um prazer. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Existe um pré-conceito na nossa sociedade de que a saúde mental só é afetada pelas relações interpessoais que temos com os nossos amigos, colegas, familiares, colegas de trabalho. No entanto, essa constatação foge muito da verdade. Hoje, os maiores adultos, os maiores índices de adultos com ansiedade são aqueles adultos que todos os dias têm de lutar contra eventos climáticos. São aqueles adultos que todos os dias sofrem um pouquinho do que acontece no nosso planeta. São aqueles adultos que sentem na pele que tudo que construíram por uma vida inteira podem ser derrubadas, podem acontecer deslizamentos, chuvas torrenciais, quem sabe até uma inundação. Isso ocorre muito no nosso país. Eles sabem que podem ter a todo momento todo o seu patrimônio destruído. E a mídia, com razão, alarma desses eventos. Porém, eles nem sempre ocorrem. E o que acontece é uma laminação da saúde mental desses adultos. Porque imagina, você talvez não tenha sua casa destruída hoje, na previsão do tempo de hoje, mas talvez na previsão do tempo de amanhã, talvez na previsão do tempo do próximo verão, você vive com essa angústia todos os dias. A ansiedade ataca, muito por conta do desmatamento e da poluição. Poluição essa que é responsável pelo atraso do desenvolvimento cognitivo de muitas crianças. É algo devagar, lento, silencioso, mas que vai dar respostas negativas daqui a 3 décadas. É algo, como eu disse, silencioso, mas mortal. E aí, existe algo que podemos fazer para mudar essa realidade? Boa tarde a todos, boa tarde, companheiro. Meu nome é Esther Montemor, represento o distrito 4521 e eu concordo com tudo que o companheiro falou, até porque eu era uma dessas pessoas que acreditava que os problemas relacionados às emoções estavam conectados somente com os nossos meios sociais. Até que o tema foi liberado e eu pesquisei e descobri que 900 milhões de pessoas já foram atingidos mentalmente por conta das mudanças climáticas. Inclusive, o presidente do Rotary Internacional, Barry Hassin, do ano 2017, 2018, assim como o companheiro Lucas perguntou se podemos fazer algo para mudar essa realidade, afirmou o papel do Rotary relacionado às mudanças climáticas. Presidente esse que veio da Bahamas, país que está em risco de desaparecer. País o qual o Rotary ajuda através de um projeto da recuperação de mangues. Mangues que têm a capacidade de absorver carbono e diminuir o aumento do nível do mar, fazendo com que as pessoas da Bahamas possam ter um pouco menos de ansiedade ao pensar que talvez algum dia o país deles possa desaparecer. Então é assim que o Rotary pode ajudar nesses conflitos, trazendo projetos que buscam mudar a realidade, trazendo projetos que, de fato, a questão da saúde mental é muito importante, mas nós temos que agir na raiz do problema. Seria muito fácil eu vir aqui falar sobre apoio psicológico, mas nós, como pessoas em ação, precisamos desenvolver projetos que mudam realidades. Que bacana saber que você também mudou sua opinião, assim como eu. E a gente se pergunta, né? Como que a gente faz para mudar isso? E é interessante, você tinha comentado sobre o Rotary. O Rotary ajudou a mudar a nossa realidade hoje em dia. Lá na década de 80, existia um gás, o gás CFC, que ele estava destruindo a camada de ozônio. O Rotary, como uma das organizações não governamentais, e muitos outros países se juntaram para banir o gás CFC do nosso planeta. Algumas pessoas aqui devem lembrar dessa época. O que acontece é que nós sabemos o que deve ser feito, já fizemos, mas falta, me parece, um pouco de vontade, eu acredito, justamente pela negligência que temos com essas pessoas. E daí,
Quanto tempo, quantas pessoas, quantos adultos nós deixaremos ansiosos? Quantas pessoas perderão patrimônios de uma vida inteira por negligência de algo que sabemos como fazer? Inclusive, foi feito pelo Rotary. Ajuda não governamental, temos. Êxodo climático é o termo correto para definir aquelas pessoas que precisam se deslocar de seus lugares de origem por conta de mudanças climáticas. Eu gostaria que vocês imaginassem vocês hoje pensando em deixar o Brasil porque daqui a alguns anos o nosso país deixaria de existir. Como ficaria a sua emoção? Você teria ansiedade? Como você lidaria, talvez tendo algum filho, uma família, pensando em como você poderia deixar a sua terra, e muitas vezes a sua fonte de renda, a minha família, por exemplo, veio da zona rural e dependeu da plantação durante muito tempo. Eu fico me imaginando, se eu estivesse na situação dessas pessoas, como eu lidaria? E é por isso que nós temos que pensar no meio ambiente como um todo, desenvolver projetos que mudam a realidade das pessoas e não somente aquilo que nos atinge, mas aquilo que transforma o mundo. Muito obrigada. Agora temos o tempinho para os jurados irem fazendo a avaliação deles. Enquanto isso, eu queria até comentar com vocês, olha que legal, eles trazem informações, porque esses temas, eles foram sorteados ontem e hoje, mas foram divulgados para todos os oradores no dia 8 de dezembro. Então, todos eles tiveram oportunidade de estudar e pesquisar sobre o tema. Essa é uma etapa bem bacana e bem densa também, de bastante conhecimento, 6 temas que eles estudaram. Enfim. Vamos preparando as coisas do sorteio, enquanto os jurados fazem a avaliação. Momentos de muita emoção, todo mundo fica assim, esperando as notas, esperando as avaliações serem feitas, né? E enquanto vão finalizando, nós já vamos adiantar o sorteio com vocês. Para o próximo tema, a Esther vai voltar aqui, pode aguardar aí por enquanto. A Esther é a próxima oradora a discursar sobre o tema As Faces da Maternidade. E agora vamos sortear a sua dupla de debate. Yuri. Então, nessa vez, a Esther começará falando por 2 minutos, depois o Yuri responderá por 2 minutos, a palavra volta para a Esther por 1 minuto e finaliza no Yuri por 1 minuto. Então, começa por 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e finaliza com 1 minuto.
Boa tarde a todos novamente. Cumprimento o companheiro. E agora, eu gostaria de começar contando um pouco sobre o meu ano novo. Na virada desse ano, eu tive o desprazer de conhecer uma das piores faces da maternidade. Eu perdi meu sobrinho, de 18 dias. A minha irmã, aos 22 anos, perdeu um filho. Filho esse que se chamava Daniel. E mesmo com todo o apoio familiar, estabilidade financeira, a minha irmã passou e está passando pelo pior momento da vida dela. O que me fez questionar como mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica lidam com situações tão difíceis como essa. Como mulheres que não possuem apoio familiar, lidam com situações tão difíceis como essa. No Brasil, mais de 179 mil crianças nascem por ano sem registro paterno. No Brasil, mais de 5 milhões de crianças morrem todos os anos por desnutrição e falta de consultas médicas. Muitas mães precisam deixar de ter contato com seus filhos para trabalhar, o que me faz questionar o que aconteceu? Como está o mundo? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Nós, como família Rotária, família que possuímos essa área de foco, precisamos ter em mente que a maternidade possui infinitas faces. Mas uma questão que nós temos é: as mães definem o futuro de seus filhos. Mas quem dá amparo às mães? Com certeza, a gente sempre conhece as faces mais bonitas da maternidade, normalmente. A parte de ter um seu filho que é a sua cara, a parte de você poder levar ele na escola no primeiro dia, mas as faces mais obscuras e menos iluminadas, como você tocou, muitas vezes são invisibilizadas, mas elas são reais e acontecem muito. Mães que trabalham o dia inteiro, como você citou, e não podem cuidar de seus filhos. Mães que estão presas, não podem levar os seus filhos dentro dos presídios. Quem vai cuidar deles uma vez que seu pai sumiu? Considerar também que a maternidade ela não começa quando o bebê nasce, mas quando o bebê ainda está dentro da barriga. Mães que perderam seus bebês com 3, 4, 5, 6 meses. Pensar que a maternidade ela é uma crise que envolve a saúde mental, a saúde física, a questão de envolvimento social e o envolvimento do Rotary, ele teria que ser vasto para cuidar de tudo isso. Primeiro, na questão mental, a gente teria que imaginar que temos que atender mães que tiveram filhos natimortos ou mães que perderam seu filho quando ele é uma criança ou quando ele é um adolescente, que é uma dor que você nunca pode imaginar. Mas você também precisa cuidar da questão física das mães. Considerar que talvez uma cirurgia de cesárea, de uma mãe que não consegue pagar um tratamento, um procedimento realmente de qualidade, ela vai enfrentar dores e talvez ela precise voltar ao trabalho e ela realmente não está preparada. Então, a Rotary precisaria agir de forma enfática na questão social, na questão financeira, na questão de saúde mental e saúde física. Agora, vamos pensar até onde o Rotary avançou e o que mais ele pode fazer. Eu concordo plenamente com a pauta levantada pelo companheiro. E respondendo à pergunta, eu gostaria que vocês pensassem que as áreas de enfoque do Rotary não trabalham de forma individual. Até porque, como pode uma criança desnutrida ter acesso a uma boa educação? Como pode uma criança sem acesso a uma boa educação ter uma qualidade financeira excepcional? Por isso que as áreas de enfoque devem trabalhar de formas correlacionadas, porque nós não resolvemos problemas complexos com soluções simples. E é por isso que o Rotary precisa trabalhar enxergando as diferentes faces da maternidade, porque essas mães vivem momentos diferentes em situações completamente diferentes. E é por isso que eu acredito no potencial do Rotary de unir as áreas de enfoque e fazer a diferença em cada face da maternidade. Muito obrigada. E cabe ao Rotary também sair da sua zona de conforto. E as maiores crises envolvendo a maternidade não acontecem nas zonas nobres, que muitos de nós moramos, mas ela acontece dentro da favela.
acontece dentro do presídio, acontece num lugar longe da capital, distante de um hospital. Vale a gente entender que a realidade de abortos ilegais ela é muito verdade, ela é muito grande. E muitas mães e muitas crianças morrem em situações muitas vezes insalubres. Então vale a gente entender que a gente precisa alcançar nos lugares que muitas vezes não temos coragem de pisar. Temos que sair da nossa realidade de contos de fadas e ousar fazer a diferença. Ousar sujar as nossas mãos, ousar secar lágrimas. Ousar ouvir histórias que vão quebrar o nosso coração, mas que são verdadeiras e que estão acontecendo agora. O Rotary nasceu para alcançar essas pessoas e não viver uma realidade ruim. Muito obrigado. Bom, novamente, os 2 minutos de avaliação. Nesse tempinho, a gente poderia ir conversando, jurados atrapalharia se nós conversássemos um pouco com o público, para não ficar aquele silêncio. E também porque a gente gosta um pouco de falar, né? Vou jogando aqui curiosidade, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, sim. Curiosidade sobre Tapa Gonzaga. Vocês percebem que esses temas escolhidos, eles são amplos, né? Então, cada um dos oradores faz uma análise sobre o tema, faz o seu recorte, relaciona com a sua realidade. Então, olha como é interessante. Eles não precisam um concordar e o outro discordar. As ideias se complementam. Eu diria que a Etapa Gonzaga ela é muito interessante para a gente pensar vivências em família rotária no geral. Quão bom seria a gente debater assuntos tão importantes, debater as áreas de enfoque diariamente nos nossos clubes, assim como os nossos oradores estão fazendo essa tarde. Não é verdade, gente? Vamos deixar isso, levar isso adiante, levar essas reflexões, os pensamentos, as vivências, cada um tendo desses temas, não é verdade? É exatamente isso, Ana. E cabe a vocês, como público também, escutarem com muita atenção, captarem todas essas falas, porque não é só um concurso de oratória. É um momento no qual a gente deve captar tudo isso e absorver para que a gente possa praticar, melhorar a família rotária. Então não deixem apenas escutar um discurso bonito, não. Esses oradores trazem a opinião deles, representam um clube, um distrito, uma voz, enfim. É um momento nos quais a gente pode ver quais pontos nós somos fortes, em quais pontos a família rotária falhou, e é o momento de a gente fazer essa análise e levar o concurso nacional de oratória muito além daqui, levar para o clube de vocês, para o distrito de vocês, enfim, para a vida de vocês. Eu achei que esse tempo passou até mais rápido, com a gente conversando, que com aquele silêncio, né? Jurados estão finalizando ali e vamos adiantando então o sorteio para os oradores irem se preparando. Bom, o próximo discurso, novamente o orador que estava aqui vai voltar, o Yuri, falando sobre o tema agora, o espaço para a autenticidade frente à inteligência artificial. Então, vamos descobrir qual será a sua dupla de debate? Os nomes estão aqui, restam 3 nomes. Será o sorteado. João. Então, o Yuri começará falando por 2 minutos, a palavra virá para o João por 2 minutos também, retornará o Yuri por 1 minuto e finalizará no João por 1 minuto. Então, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e finaliza aqui com 1 minuto.
Pessoal, só um minutinho, atendendo aos pedidos dos jurados, eles pediram para repetirmos o tema, para poder avaliar. Então, o espaço para a autenticidade frente à inteligência artificial. Agora, pode começar. A inteligência artificial, com certeza, ela é um dos maiores milagres da história da humanidade. De todas as invenções do século XXI, eu acho que é uma das nossas maiores pérolas. O conhecimento de todo mundo ele foi muitas vezes elitizado, seu acesso foi dificultado propositalmente. Mas com a vida da internet, tornou tudo mais popular. Mas a inteligência artificial, com certeza, deixou tudo mais acessível. Você pode formular um texto agora, ou montar uma mensagem, ou talvez montar alguma coisa que você precisa mandar de forma mais formal, tudo através da inteligência artificial. Ou talvez montar alguma imagem, ou sei lá, um convite da sua festa de aniversário, ou uma imagem de bom dia para mandar no grupo. Tudo isso se torna muito acessível e aqueles que eram excluídos digitalmente. Idosos, pessoas que por alguma deficiência específica não tinham pleno acesso à tecnologia. Ou talvez pessoas que por uma questão financeira e geográfica não tinham nenhum dispositivo para usar. Uma parcela desses agora são envolvidos com a inteligência artificial. Agora idosos e pessoas com deficiência que inibem o seu uso, agora podem, talvez de forma um pouco mais simplificada, fazer parte e ter a capacidade de criação. Será que a palavra criação é ideal quando vamos falar disso? Porque considerar que quando a gente vai falar de inteligência artificial, pedimos alguma coisa a ela pega a parte da ideia de um, com a produção intelectual de outro, com a parte de produção material de outro, e vemos que, na verdade, o que é formulado é fragmentos de coisas que já existem. E a questão de autenticidade se torna muito mais subjetiva. Na caminhada de criação da humanidade, a humanidade começou a engatinhar, e aprendeu a caminhar a passos largos, aprendeu a correr, e agora está voando. Mas se um dia os ventos da vida nos impelirem a voltar àquilo que é mais básico, a criar, será que ainda saberemos andar? João, você acha que a nova geração que chega diante da inteligência artificial vai ter sua capacidade de criação afetada diante da nova realidade que tem a disponibilidade deles? Companheiro Yuri, eu acho que sim, nós podemos ter um certo problema nas próximas gerações. Porque agora a inteligência artificial, ela simplesmente cria textos prontos, trabalhos, imagens, que podem ser utilizados de forma indistinta. Claro que a inteligência artificial não substitui como as pessoas expressam sentimento. Não tem como nós substituirmos os queridos avaliadores por uma inteligência artificial. A inteligência artificial simplesmente analisa um prompt no qual inserimos e realiza um estudo com base naquele e gera um texto, uma imagem, uma grafia, algo do tipo. O problema é que nas nossas gerações cada vez mais estão conectadas aos computadores, aos aparelhos celulares, e estão integradas à inteligência artificial. Então, nós temos um problema que essas gerações veem todo dia uma quantidade de informação muito grande e utilizam desses meios para se beneficiarem com trabalhos escolares e às vezes com até coisas mais sentimentais. Fazer uma carta para o namorado, para a namorada, enfim. Qual que é o problema disso? Nós perdemos a nossa originalidade. Nós pegamos algo que já está pronto, algo que foi pego de um fragmento de notícia, de emoção, e foi replicado, foi transformado por uma inteligência que não é humana, que não tem sentimentos, que não pode existir um Rotary GPT. O sentimento nosso de companheirismo não pode ser substituído por essa inteligência artificial. Então, nós, enquanto Rotary, podemos sim auxiliar com que essas gerações não fiquem só focadas nesse tipo de situação. Criar projetos como o Concurso Nacional de Oratória, incentivar a continuidade desses, para que a capacidade criativa desses jovens possa ser continuada e incentivada. Eu percebo que se nós, como Rotary, como sociedade, não trabalharmos com uma educação libertadora, eu vejo que a propagação da inteligência artificial de forma descontrolada vai construir um teto. Porque, com certeza, as crianças vão aprender a pesquisar de forma mais rápida, descobrir o que elas querem de forma mais rápida e construir cada vez coisas mais complexas, mas uma hora a fonte de conhecimento ela se esgota. Eu entendo que uma educação que ensina a limitar, que ensina a incentivar, a tirar as crianças da zona de conforto e fazer algo novo, isso é a chave para que a humanidade dê um passo a mais. Porque, com certeza, a inteligência artificial foi um salto que nunca vimos.
Mas se aqueles que são cidadãos do futuro não se cuidarem, e se nós que estamos treinando eles não nos cuidarmos, com certeza a humanidade não viverá a sua melhor versão no futuro. Concordo com a fala do companheiro. Essa originalidade é nossa. E nós temos que incentivar esses jovens a manterem essa originalidade. Não usarem esse tipo de e-mail para coisas fúteis, para fazer de tudo. Ainda nós temos que dar esses saltos à frente. A inteligência artificial já foi um grande salto. Mas se nós ficarmos limitados nela, nós não vamos saber o dia de amanhã. Não vamos saber se nós não podemos ir mais à frente. Então, como Rotary, nós podemos ir mais à frente. Colocar nossas mentes para trabalhar. Incentivar o Interact, o Rotaract, como nova juventude, a estar nesses meios. A utilizar a inteligência artificial de forma controlada e poder expressar a sua originalidade, os seus sentimentos. Serem verdadeiros companheiros e companheiras em ideal e companheiros de criatividade e incentivo. Então, mais uns minutinhos de avaliação dos jurados. E para conversar com vocês, quando a gente estava falando ali antes sobre pensar nas áreas de enfoque, eu acho que outra coisa que a gente também leva dos concursos de oratória é uma forma de trazer isso das áreas de enfoque, a formação rotária, mais perto da nossa realidade enquanto interactianos. Vocês não acham? Às vezes a gente vê tudo aquilo como algo muito distante, nós vemos os conselheiros, presidentes de Rotary, pessoal do Rotaract falando, e parece algo distante, aí a gente é tão novo, como a gente pode usar isso para ter transformação? Então, olha quantas ideias esses oradores estão trazendo, não é mesmo? Para a gente puxar um pouco mais para a nossa realidade, para a gente começar transformando no nosso clube, na nossa comunidade, utilizando as ferramentas que o Rotary nos traz. E eu queria lembrar também, enquanto o pessoal falava, que eu falei para vocês o poema de ontem que eu recitei, e no final falava sobre o poder da palavra, que sois o sonho e sois a audácia. Sois o sonho e sois a audácia. Aqui a gente traz a audácia também. A gente pensa com um olhar mais crítico. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente ver o que podemos mudar, o que podemos fazer para trazer transformação na realidade, não é verdade? Isso também é algo que os concursos agregam muito para quem está acompanhando, para quem está assistindo, acho. E, gente, mais um fun fact aqui para vocês. Vocês sabem por que a etapa Gonzaga tem esse nome? A etapa Gonzaga faz referência ao cantor e compositor Luiz Gonzaga, lá do Nordeste brasileiro, muito conhecido na região e no Brasil todo. E é justamente o Luiz Gonzaga, por ser uma figura daquela região, para representar que o concurso nacional de oratória, ele quer chegar a todo o Brasil. Ele quer englobar todo o Brasil, todas as opiniões, quer dar voz à história de todo o Interact brasileiro. E, de fato, a gente precisa continuar trabalhando por isso, pela democratização da oratória, por alcançar mais pessoas com o nosso programa. Enfim, agora preciso explicar uma situação aqui para vocês. Nós temos mais 2 discursos sobre 2 temas. Um que o Samuel foi sorteado. Aqui nós temos 2 nomes, do Lucas e da Ana. Se, por exemplo, nós sortearmos e o Lucas sair agora, vai ficar a Ana para discursar com a Ana. Isso não pode acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Estão vendo aqui os nomes? Lucas e Ana. Em vez de realizarmos um sorteio, para evitar que atrapalhe o último discurso, agora, então, a Ana, Júlia, vai apresentar junto com o Samuel sobre o tema as dificuldades do acesso à água e suas sequelas.
ok? E depois, então, fica a recena aqui. Podem vir ao palco. Então, pessoal, o Samuel vai começar falando por 2 minutos, depois vem para a Ana por 2 minutos, retorna para o Samuel por 1 minuto e finaliza na Ana em 1 minuto. Então, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e finaliza 1 minuto aqui. Teste. $35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. De acordo com o 15º ranking de saneamento básico de 2023, essa é a quantidade de pessoas. E o mais incrível é que, mesmo com uma crise hídrica, não somente no nosso país, mas sim no mundo, nós ainda temos rios de água potável que se tornaram verdadeiros esgotos a céu aberto. 15% de toda a população do Brasil não tem água encanada. Isso faz com que essas pessoas tenham que procurar outras formas de conseguir a água, rios e, no geral, poços. Mas tem um problema maior. 1/3 de toda a população do Brasil não tem, das casas, no caso, conexão com a rede de esgoto. O que faz com que essas pessoas tenham de fazer suas próprias fossas. Pessoas essas que, no geral, têm uma baixa renda. O problema é que acaba contaminando o solo e principalmente a água dessas pessoas, a água que elas mesmas bebem, causando sequelas na sua saúde e na sua mente, assim como os nossos outros companheiros comentaram. Mas não é somente a realidade delas, mas sim a nossa. Porque essas sequelas afetam o mundo inteiro. Devemos entender que quando precarizamos o acesso à água a uma população, não é somente eles que sofrem, mas sim o mundo inteiro. Dificultar o acesso à água só dificulta mais ainda o acesso à água. Por isso, nós devemos fornecer a água a todos. Mas ainda tem uma questão. Temos as sequelas. Então, como que podemos lidar com elas? O que nós, como família rotária, estamos fazendo para lidar? Concordo plenamente com o que tu disse, companheiro, e gostaria de ressaltar que mais importante do que trazermos dados sobre a situação é dar voz à história dessas pessoas que enfrentam. Porque no momento em que contamos a história dessas pessoas que enfrentam o problema de ter que trazer a água para suas casas e não tê-la perto de si, é o que conta a verdadeira realidade das pessoas. E é por isso que eu vou dar voz à história de João, um menino de 10 anos de idade que todos os dias acorda antes mesmo do sol nascer e caminha 10 quilômetros longe da sua casa para buscar água para sua família. A água não é potável, mas é a única opção que eles têm. E quando pensamos que somente a saúde das pessoas é atingida, estamos errados, porque João não vai à escola. A saúde de João foi afetada e a sua família não resistiu, porque a água não era potável e as bactérias que estavam ali acabaram afetando ele. Então, João perdeu a sua família e agora está sozinho, por conta da falta de água. A água, muitas vezes, nós só damos valor quando ela não tem mais.
E é muito importante trazer em pauta isso para conseguirmos entender a realidade, porque quando falta água na nossa casa por menos de 1 hora já sentimos falta. Agora imagine João, que todos os dias precisa caminhar longas distâncias para conseguir buscar a água. E precisamos dar valor a essas histórias, colocá-las em pauta para conscientizarmos o mundo sobre a nossa realidade, sobre a realidade que João enfrenta. E João não é o único. Só que no Brasil, 10 mil crianças passam pela mesma situação que João. É uma pura verdade. Nós estamos agora mesmo colocando em pauta esse assunto e fazendo repercutir as sequelas disso. Mas ainda não sabemos como resolver e o que nós fazemos. Muitos projetos têm até área de enfoque, mas se estivesse sendo suficiente, nós não precisaríamos estar hoje aqui discutindo sobre isso. Por isso eu digo para todos vocês, não devemos nos juntar somente como clubes individuais, somente como distritos, mas sim como Rotary International. Como nos juntamos para lidar com a polio, devemos nos juntar, porque caso contrário, o Brasil não será campeão por arrecadar mais de 60 mil dólares para a polio, mas sim terá de ser campeão de um recorde absurdo para conseguir mais de bilhões de dólares para uma garrafa de água. Como o João disse, nós temos projetos e que, se eles realmente impactassem, nós não estaríamos tratando o tema aqui. Eu concordo contigo, João, e digo que cabe a nós mudarmos. Cada um aqui dentro tem uma semente no seu coração, uma semente de interactiano, rotariano, rotaractiano, e é essa semente que vai florescer a água nos locais, porque cabe a nós levarmos a esperança e a água a essas pessoas, para que a realidade de João não continue a permanecer no nosso presente. Por isso que eu digo que nós transformamos e somos responsáveis pelo que cativamos, como diz o Pequeno Príncipe. Por isso, somos responsáveis por levar a água e cativar aquelas pessoas. Muito obrigada. Novamente, os jurados estão fazendo a sua avaliação. Vamos nos preparando, então, para assistir ao nosso último debate. Gente, eu queria perguntar, tem alguém aqui que é fã da Marvel? Então, certamente, vocês devem conhecer o nome Stan Lee, né? Essa foi a etapa que a gente teve no dia de ontem, com os 12 oradores. E essa etapa é em homenagem justamente ao criador da Marvel, o Stan Lee. E por que que é ele? Ele era um cara muito criativo, tinha uma capacidade de criar coisas que envolviam tanto o público como é o objetivo de vocês nessa etapa. Então, por isso, ele foi escolhido e nomeado para essa etapa de persuasão. E olha que legal, como eu fico assim até emocionada de ouvindo isso, de acompanhar essa evolução da oratória, sabe, pessoal? Porque tudo tem um sentido por trás. Vir aqui não é só sobre discursar, não é só sobre palavras, sobre histórias. A voz não é só esse som que sai da nossa boca. E quando a gente vai conhecendo os concursos, eu acho que a gente vai se encantando muito mais, vendo o que tem por trás, vendo que não é só uma competição. Inclusive, principalmente a gente quanto organização, né? A gente fica tão feliz de ver a amizade que os oradores criam entre si, coisa mais linda, eles se abraçando, eles torcendo uns pelos outros, vibrando pelos discursos dos outros. Eles não estão aqui competindo, um querendo mal do outro. Eles estão aqui juntos nessa, um querendo ajudar e contribuir com a história do outro orador.
Então, eu acho que essa é a principal magia do concurso, todo o significado que ele traz para a gente. Gente, mais uma curiosidade sobre a Stan Lee, além da referência ao criador da Marvel, vocês sabiam que ontem os oradores participaram da segunda etapa Stan Lee que aconteceu no concurso nacional de oratória? A primeira foi na última Comic da gestão 21-22, onde nós tivemos a primeira Stan Lee. Então, é uma etapa novíssima e vocês estão aqui fazendo história e participaram da segunda etapa Stan Lee no Interact brasileiro. Antes a gente tinha só Gonzaga, tinha etapa mate com todos os oradores e já ia direto para essa que a gente está tendo hoje. Mas aí a gente queria ver ainda mais habilidades dos oradores e por isso a gente começou a ter a etapa Stan Lee desde a gestão 21-22. Sim, é uma forma de dar voz a mais histórias aqui do nosso Brasil. E enfim, chegamos ao nosso último debate desta tarde sobre o tema as nuances do ensino híbrido. Como a gente já tinha explicado, restou aqui o Lucas, que vai debater junto com a Ana, anteriormente sorteada para esse tema. Então, peço para que vocês subam aqui. Então, pessoal, a Ana vai começar falando por 2 minutos, aí a palavra vem para o Lucas por 2 minutos também, retorna para a Ana por 1 minuto e finaliza no Lucas em 1 minuto também. Então, começa com 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e finaliza em 1 minuto. A educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. Nelson Mandela. Já eu me chamo Ana Gileurique Bittencourt. Boa tarde, companheiro, e boa tarde a todos aqui presentes. Quando colocamos em pauta o assunto educação básica e alfabetização, mergulhamos nas nuances do ensino híbrido, que marca o encontro dos mecanismos de ensino tradicionais e das tecnologias emergenciais. O ensino híbrido, de forma mais descontraída, assim, diminuída, é basicamente quando os alunos têm a opção de aprender tanto presencialmente quanto online. E nesse caso, de forma íntegra. Então, os alunos podem ir à escola e também aprender em casa de forma junta. E eu vim mostrar para vocês como que o ensino híbrido pode transformar a educação e ampliar os nossos conhecimentos, tornando a educação um acesso mais ilimitado e dando a disponibilidade a todos para que possam aprender. Mais de 800 mil pessoas são analfabetas no mundo. E, diante desses dados, é possível ressaltar que o Rotary tem o seu projeto, que o Rotary aproveita e disponibiliza educação tecnológica às pessoas. E, nesse caso, o ensino híbrido se encaixa muito bem, já que muitas pessoas que são analfabetas estão nessa situação por conta de sua realidade social, onde demandam de muito trabalho, precisam trabalhar muito e cumprir uma carga horária extensa. Então, o ensino híbrido permite que as pessoas não precisem sair de suas casas para aprender, apenas algumas vezes durante esse aprendizado. Então, é muito importante colocar em pauta a forma como o ensino híbrido consegue transformar e tornar mais acessível para essas pessoas o aprendizado e a educação. Agradeço os cumprimentos, companheira Ana. Aproveito e já cumprimento todos da plateia. Eu concordo em partes com o que foi dito pela senhora. Por motivos de a educação híbrida, ela é o futuro, não o presente.
Como já foi dito aqui, milhões de pessoas não têm acesso à água, não conseguem transporte, não têm acesso à moradia, quiçá internet de uma qualidade alta até, para que se consiga fazer vídeos de streaming com uma velocidade ok para que você consiga aprender. O ensino híbrido, de fato, é muito bom, como foi apresentado pelo seu ponto, que você tem uma liberdade maior, mas ainda carece, principalmente no Brasil, um país de terceiro mundo, como gostamos de chamar, da infraestrutura. O ensino híbrido é a chave para a educação, mas para a educação de 2050, não a educação de agora. Tivemos anteriormente, há uns anos atrás, em 2017, aprovado uma mudança no ensino médio aqui do Brasil. E ele previu que tivemos matérias adicionais na escola. E algumas escolas colocaram essas matérias online. Então, você sobrecarrega o aluno. Você coloca o aluno das 7 ao meio-dia na escola e depois das 2 às 4 dentro de casa para estudar no ensino médio. Aí você pode estar pensando, mas como ele vai passar numa faculdade se não estudar muito? De fato, mas imagine a pressão que você coloca nesse garoto. Imagine a pressão dele ter que chegar em casa, se arrumar, continuar estudando. Ele não poderia simplesmente continuar na escola. A escola que é uma forma de você dar alimentação saudável, de você dar uma convivência. Por que a gente tiraria esses alunos da sala de aula e colocaria eles em casa, num ambiente que muitas vezes não é preparado para isso? Como eu disse anteriormente, o ensino híbrido, ele mistura tanto a forma presencial quanto a online. Então, nesse caso, a questão de tirar os alunos da escola não aconteceria, já que eles permaneceriam na escola, por exemplo, de manhã ou de tarde, e no turno oposto, então, teriam mais acesso à educação de forma híbrida. Com relação ao acesso à internet, o Rotary já tem projetos com relação a isso, mas é claro que, como estamos aqui discutindo sobre o assunto, não tem grande visibilidade nem resultado ainda, mas nós podemos trabalhar porque nós estamos aqui exatamente para isso. Além disso, o ensino híbrido não precisa necessariamente ser uma aula online, por exemplo, pelo Zoom ou pelo Meet. Pode ser exercícios que são feitos, porque não há somente uma forma de aprendizado. Não é somente assistindo uma aula que nós aprendemos. Nós conseguimos aprender muito mais, inclusive, fazendo exercícios. Então, nós podemos fazer exercícios em casa de forma não presencial e aprendermos da mesma forma. Não precisa necessariamente ter uma aula online. Obrigada. É muito bacana o ponto apresentado de fazer atividades online. E, de fato, eu concordo. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que não consigo acompanhar outras pessoas. Eu gosto de seguir o meu tempo. Então, eu prefiro fazer os exercícios no meu tempo. Mas, ainda assim, me vem à cabeça o acesso dessas pessoas, sabe? Porque, apesar de fato, você estar dentro da escola, por que a gente colocaria essas crianças, esses adolescentes, crianças, para aprender online e não dentro de uma sala de aula? Entende? Porque você colocaria uma barreira para a comunicação, que seria, de fato, a conexão via internet. E isso me alarma por um motivo de você não teria esse contato social. Você poderia até ter o contato pedagógico da coisa, mas o contato social não existiria. Nós tivemos aulas online. Nós tivemos 2 anos de aula online. Nós vimos todos os dias o quão terrível é aquelas bolinhas piscando no Google Meet. Muito obrigado. Agora os nossos jurados finalizando as notas, então pedimos para que se mantenham em silêncio aqui, para não atrapalhar, não ficar passando por ali. Pessoal do CNP, Concurso Nacional de Projetos, já está se preparando. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui é em como estava pensando que a gente poderia estabelecer uma relação do CNO com o CNP. Como assim? Só porque ambos são concurso nacional? Eu queria, na verdade, deixar um desafio para vocês aqui, público. Conforme o pessoal for apresentando os projetos aqui na final, eles trazem também as áreas de enfoque que nós vimos aqui dos nossos oradores. Então, a gente pode pensar e complementar, talvez,
as ideias apresentadas para levar desse evento ainda mais conhecimento, ainda mais, enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, os projetos do nosso clube. Não quero deixar esse desafio para vocês. Vocês topam esse desafio? Ixi! Vocês topam esse desafio de relacionar os conhecimentos, as coisas que a gente aprende aqui na Comic? Agora sim, pessoal. E só para a gente descontrair e finalizar aqui, já que vocês toparam o desafio, vamos voltar naquele desafio bem fácil, daquela musiquinha, vocês lembram? Vocês lembram, né, gente? E vamos comemorar esses oradores que discursaram aqui agora belamente. Venham cá para lembrar eles da dancinha, hein? 1, 2, 3. Ah. Eles gostam. Isso. O orador gosta de um microfone. Vocês sabem, a gente pegou o microfone e fica aqui falando, jurados avaliando. Vamos lá, última dancinha para comemorar essas apresentações de hoje. Ir nos preparando, depois logo sair o resultado, que todo mundo fica ansioso, mas vamos liberar essa ansiedade. Prontos agora? Bem forte. Bem forte. 1, 2, 3. Então, nessa alegria, nós finalizamos a etapa Gonzaga do 13º Concurso Nacional de Oratória. Agradecemos a todos vocês pela atenção, por participarem de mais esse momento com a gente. E o nosso muito obrigado. Até o final, gente. Até. Pessoal, pode falar.